Olá, obrigado por estar conosco em mais uma edição do Conversa Franca, aqui na TV Princesa. Hoje nós vamos fazer um panorama cultural aqui de Varginha. O mês de julho, mês de férias, foi o mês de agitação cultural na cidade. E para isso eu vou conversar com o professor Francisco Graça de Moura, que é o diretor superintendente da Fundação, responsável por todos esses eventos. Professor, julho foi muito agitado aqui na cidade, né? Vamos começar falando sobre a camerata que aconteceu agora no último sábado. Conta pra gente como que foi e como que vai ser essa parceria. Veja só, o prefeito Antônio Silva, ele enfatiza muito o seu compromisso com a juventude. E nós estivemos analisando sobre diversas óticas a promessa do prefeito e a transformamos em plano de governo, em prioridade da política pública de cultura e, logicamente, que há um erro grave na questão da ação cultural em nosso país. O pessoal se habituou a ações isoladas, tópicas, muitas vezes subcultura, mas esqueceu que a cultura também deve ter o aspecto da sustentabilidade. As promoções e os empreendimentos culturais, eles devem ser permanentes, eles devem gerar condições para a construção da sociedade do conhecimento, acesso de todos os segmentos sociais aos bens culturais, independente de classe social, e também a geração de oportunidades de trabalho, geração de renda, abertura do mercado. Então, nós estamos querendo fazer a camerata, posteriormente sinfônica e o coral lírico de Varginha, dentro desta perspectiva. Não é só dizer vamos afastar das drogas, vamos tirar dos riscos da criminalidade. Isso são ações pontuais e que hoje são muito mais vitrines e oba-oba do que, na realidade, ações concretas. Professor, o maestro Reginaldo Nascimento, que é responsável aí pela camerata, né, pela Orquestra Sinfônica lá de Ribeirão Preto, pela camerata de São José do Rio Preto, ele deu entrevista para o repórter Euclides Oliva e falou muito sobre isso, que a camerata lá, ela abarca aí, ela tudo abrange, são crianças que muitas vezes não têm condições financeiras, são de famílias pouco pobres. Aqui em Varginha vai ser mais ou menos exatamente isso. O dinheiro do contribuinte não é para alimentar o lazer das classes mais abastadas. Ao contrário, o dinheiro do contribuinte é para dar às classes menos favorecidas aquilo que a elite já desfruta há muito tempo. Então, o que é que nós vamos fazer? A experiência do Instituto La Esperança, de São José do Rio Preto, é exatamente nessa perspectiva. Não é só formar o músico, é formar também o cidadão. Não é só dar o aprendizado, mas as condições dele se profissionar e ter uma perspectiva permanente de através da arte e da música, realizar sua estabilidade, sua autonomia profissional e também a sua condição de cidadão. Então, é essa metodologia que nos aproximou. É tanto que nós vamos assinar um convênio de cooperação técnica com o Instituto La Esperança e o maestro virá pela experiência profunda que ele tem em organizar orquestras e sinfônicas com esse tipo de público. Uhum. Nesse primeiro momento, então, vai ser formada uma camerata. Isso, qual que é a diferença de camerata e orquestra? Não, a camerata é mais ou menos uma orquestra com 40 componentes. No caso aí é suportada até 35, ela ainda é camerata, e o coral lírico, né? Posteriormente, quando você vai, à medida que você vai mobilizando, que você vai selecionando e que você vai fazendo com que um grupo maior ingresse dentro do projeto, aí você vai partindo para a sinfônica. Mas nós vamos ficar também em oficinas. Nós vamos manter oficinas para... Outra coisa, você termina o curso técnico, o curso superior de música no conservatório. Qual é a sua perspectiva imediata do ponto de vista da autonomia profissional? Nenhuma. Em Varginha nenhuma, por enquanto, né?
Então vai virar aquilo que muitas faculdades viraram, fábrica de bacharéis inflacionando o mercado, né? Ou então sendo absorvido por bandas. Não, você tem de ter, na realidade, a questão da sustentabilidade, perspectivas permanentes para profissionar e fazer com que o jovem tenha uma perspectiva de vida mais auspiciosa. Essa vai ser a filosofia. Nós vamos ter o coral, por exemplo, a experiência que vai nos diferenciar da Camerata Jovem Beethoven é que nós vamos ter o coral lírico. Sim. Quer dizer, vamos também dar oportunidade aos talentos que nós temos nessa área. O que não falta em Varginha é exatamente esses talentos, né? E com isso consolidar um empreendimento permanente. A diferença é que ao invés de ser uma experiência chapa branca, que eu abomino, porque toda a experiência chapa branca ela é fugaz. Muda o governo, às vezes o gestor que vem lhe suceder pensa diferente ou tem ideias concretas, totalmente diferente desses objetivos, desses ideais. Não. Nós vamos criar a Sociedade dos Amigos da Camerata Sinfônica e Coral Lírico, com pessoas da sociedade civil. É a Camerata que a Fundação vai repassar os recursos para a sociedade, ela vai captá-las pela Lei Rouanet e todas as leis de incentivos culturais, para poder ter uma solidez e uma estabilidade econômica. E o fato da sociedade civil estar presente elimina essa questão casuística de muitas vezes as experiências no governo seguinte fenecerem exatamente porque muitas vezes pega um gestor desqualificado para a função que joga um projeto de qualidade fora de órbita. E qual que é a perspectiva da fundação dessa sociedade, dessa associação, professor? Não, semana que vem eu já reúno com o grupo de 15 cidadãos, filantropos, mecenas. O pessoal está gostando de ser chamado de mecenas, é muito comovente para ele. Já vamos reunir esse núcleo para poder marcar a Assembleia Geral, constituir a sociedade, registrá-la em cartório, fazer o convênio com a Fundação. Eu estou com R$100 mil no orçamento da Fundação previsto. Foi uma emenda, não tinha sido colocada, mas eu pedi ao doutor Adilson Rosa, quando o orçamento do município foi para aprovação na Câmara, para incluir essa emenda. Então, esses R$100 mil, ele já nos permite, por exemplo, pagar os honorários do maestro durante os 12 primeiros meses de trabalho que ele vai ter, só para lhe dar uma ideia. Os instrumentos, a secretária de Cultura, que tem um programa na sua secretaria específico para fornecimento de instrumento para bandas, etc., é um programa oficial nós vamos ter. E outra coisa, muitas casas de instrumentos de Varginha já me telefonaram e me procuraram para dizer que eles também vão querer fazer a sua cota de instrumento. Então, esse dinheiro permite, nos 12 primeiros meses, a fase de seleção, organização e o treinamento básico, né? No orçamento do próximo ano, já fiz incluir 200 mil para poder dar continuidade. O que nós esperamos é que depois de 2 anos, a orquestra seja autossustentada. Ela tenha vida própria. Por essas leis de incentivo. Por essas leis de incentivo e por toda uma participação da sociedade. Tá certo, professor. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre a Casa da Cultura agora também, que recebeu uma série de eventos aí. O primeiro deles, que ainda está à exposição, é a exposição A História do Rádio, a Era do Rádio, do Galvão Conde, que esteve com a gente aqui no Conversa Franca também. Como que é trazer uma das pessoas mais importantes da comunicação do sul de Minas para trazer esse espaço, esses instrumentos, né, esses equipamentos que ele juntou aí durante a sua trajetória profissional? Esse mês foi riquíssimo. Eu não vou citar o nome por uma questão de ética, mas um dos maiores críticos
quando eu aluguei aquele imóvel para a Casa da Cultura, e que disse que eu estava saindo de um prédio da prefeitura que não pagava nada, não é verdade? O prédio é do seu Altamir, dono do Hotel do Comércio. E que Onde funcionava o antigo museu, né? Exato. Que era o Banco do Brasil, há muito E tempo ele atrás. me procurou para dizer, eu vim procurar o senhor para pedir perdão. Eu disse uma grande idiotice da qual eu vou me arrepender para o resto da vida. Você veja só, nós tivemos no dia 1º o Fórum Micro-Regional de Cultura. Sim. Nós tivemos aqui todos os municípios da nossa micro-região e apresentamos à Secretaria de Estado da Cultura para subsidiar o Plano Decenal de Cultura e o Plano Estadual de Cultura as prioridades da região. Mas nós não ficamos no feijão com arroz, só de dizer, olha, nossas prioridades são essas, nossas demandas são essas. Nós pedimos também à Secretaria que mudasse a metodologia e tirasse algumas partes ultrapassadas do modelo que eles vinham adotando para elaborar esses instrumentos de planejamento do Estado. E uma das propostas, para resumir, propusemos a criação de um circuito cultural permanente da região. E já vamos assinar com Três Corações e com Eloy Mendes convênios de cooperação. Quer dizer, é um circuito, porque nenhuma cidade tem todos os atrativos para manter o turista. Mas se você fizer um circuito e integrar todas as potencialidades, você tem um circuito de uma riqueza extraordinária. Tá certo, professor. Logo em seguida, nós tivemos a comemoração da Semana do Escritor pela primeira vez. Sim. Ontem a Academia Varginhense de Letras fez aprovar na sua reunião um voto de louvor, porque pela primeira vez os escritores de Varginha foram homenageados na semana. Ok. Então, outro aspecto, a era do rádio. Vamos falar sobre isso no segundo bloco, professor, que a gente já estourou um tempo pouco aqui. A gente fala sobre essa exposição daqui a pouquinho. Então a gente volta daqui a pouco com Conversa Franca, que hoje entrevista o diretor superintendente da Fundação Cultural, o professor Francisco Graça de Moura. Fique com a gente. Olá! Não percam o Momento da Saúde desta semana. Estaremos entrevistando o cirurgião plástico e grande empreendedor da nossa cidade, Dr. João Carlos Ottoni. Nós esperamos vocês segunda e sexta-feira. Que horas, Preventino? 18 horas! 18 horas, segunda e sexta-feira. Eu aguardo vocês. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Hemocentro de Varginha funciona na Avenida Maria Rezende Braga, número 55, no bairro Vila Verde. O atendimento de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã ao meio-dia. No sábado, das 7 às 11 da manhã. O telefone é 35-3221-1794. Estamos de volta com Conversa Franca. Hoje estamos fazendo um panorama sobre o Julho Cultural aqui na cidade de Varginha
E por isso, eu converso com o diretor superintendente da Fundação Cultural, professor Francisco Graça de Moura. Professor, então a gente já falou da Camerata, a gente já falou de alguns eventos do Júlio Cultural aí, e a gente terminou do primeiro bloco falando sobre a exposição A Era do Rádio, do radialista Galvão Conde, aqui de Varginha. Muito bacana ter essa exposição lá na Casa da Cultura, né? O Galvão é o decano do radialismo no município de Varginha. Ele realmente é um fanático pelo rádio e é membro da academia, vice-presidente da Academia Varginhense de Letras. E naquela exposição foi mais do que uma exposição de rádios, de aparelhos. Foi, a partir da exposição do rádio, toda uma história da cultura popular do país. Você tem ali os rádios que transmitiram os primeiros programas da Rádio Nacional do César de Alencar, o duelo entre Marlene e Emilinha Borba, eternas candidatas à rainha do rádio. Naquela época, o Amaral Gugel, que era um novelista, ele lançou a Revista do Rádio. A Revista do Rádio era famosíssima, ela é extremamente lida. Depois você teve ali, tinha um programa com o Francisco Alves, o Chico Alves, o rei da viola, que morreu tragicamente num acidente na rodovia Presidente Dutra, né? Orlando Silva, que se apresentava sistematicamente, foi a época do lançamento do Repórter Esso. E alguns narradores que fizeram sucesso, por exemplo, Luiz Jatobá, ele era considerado o melhor narrador do rádio. Ninguém narrava crônicas melhor do que ele. Mas quando ele foi inaugurado a TV Rio e ele foi ser narrador na TV Rio e apresentador, foi um fracasso. Ele não conseguiu o mesmo êxito que tinha no rádio. Então, tudo isso veio à tona, toda essa história, todos esses momentos extremamente agradáveis, de modo que foi uma exposição dentro da nova vocação do que deva ser o museu moderno, a vocação didática e pedagógica. Não é um depósito de coisas velhas, mas, na realidade, é um depositário da memória, da história, dos diversos aspectos comportamentais das gerações. Então, é um museu realmente moderno. Uhum. Foi uma exposição... Hoje, começaram as visitas das escolas. Nós temos diariamente agora programado até o dia 10, uma escola por dia, até o dia 6 de agosto, visitando o museu e recebendo exatamente informações sobre esta época. Uhum. Ela tem sido extremamente visitada. Ontem, pela lista de presença, já tinham 412 visitas nesse curto período. Ela é estimulante, na realidade. E nós tivemos a Camerata e iniciamos ontem uma exposição artesanal. A TV Princesa esteve presente lá no foyer. E com isso, nós temos ali 8 artesãs, inclusive 2 que são servidoras públicas. Sim, a Esté, que é servidora da Secretaria de Administração, e a Cibele, que é servidora da Fundação Cultural do município, expondo, assim, com muita galhardia, com muita beleza, as suas peças artesanais. E é aquilo que você chamou a atenção com muita propriedade, os lustres do Edgar. Edgar é um gênio. Sim. Aqueles lustres são de altíssimo bom gosto, de altíssima qualidade, principalmente porque utiliza materiais reciclados, né? Agora, acrescente-se que a Minarte fez 2 exposições na Praça do ET, acrescente-se isso, que nós tivemos 4 apresentações da Quinta da Boa Música, são mais, acrescentando, quer dizer, nos 31 dias de julho a cidade respirou cultura 24 horas por dia. Julho era tido em Varginha como o mês da fuga. Todo mundo vai para São Lourenço, para Caxambu, para Mariana, para Poços, e alguns se refugiavam nos fins de semana. Pela primeira vez você teve um julho intensamente vivido pela população. Um aspecto importante
é que quando chegava julho, você ouvia falar em Campos de Jordão, Poços de Caldas, Mariana, Diamantina e Itabira e Ouro Preto pelos seus festivais de inverno e tudo mais. Este ano, Varginha teve o calendário cultural mais intenso, mais diversificado de todas essas cidades. As outras só tiveram festival de inverno. Isso. Aqui nós tivemos manifestações culturais as mais variadas. Quer dizer, estamos resgatando a condição de Varginha de polo cultural e fazendo da cultura um instrumento de transformação da realidade, de mudança da realidade, para acabar com essas manifestações subculturais grotescas que são um verdadeiro desperdício do dinheiro público e que não acrescentam nada na construção da sociedade do conhecimento. Professor, vamos voltar um pouquinho à Casa da Cultura e vamos falar especificamente sobre a biblioteca. A gente falou aí do encontro com os escritores, agora tem uma galeria ali com a foto de todos os escritores, os imortais varginhenses, né? Mas a biblioteca vai receber um investimento nos próximos meses. Como que vai ser isso? Ontem eu reclamei drasticamente da Secretaria de Cultura que não tinham repassado os 70 mil aprovados no Fundo Estadual de Cultura para a revitalização da biblioteca. Aí eles me mandaram um e-mail com a comprovação da remessa. Eu procurei o secretário de Finanças e já estava na conta. Então, com esses 70 mil, nós vamos realizar os seguintes objetivos. Primeiro, a mudança de todo o mobiliário da biblioteca. Vai ser um mobiliário moderno e funcional. Em segundo lugar, vamos instalar a biblioteca virtual. São 30 computadores de alta tecnologia formando e que esse mobiliário que nós vamos comprar já está incluso aquele que vai para a biblioteca virtual. Vamos, em terceiro lugar, revitalizar o acervo. Todos os livros de importância do ponto de vista de best-seller, de literatura, de pesquisa científica, etc., nós iremos comprar para o acervo, para renová-lo totalmente. E vamos iniciar o problema das bibliotecas comunitárias. Sim. Começando pelo mercado do produtor, que já está instalada, e depois iremos, por exemplo, estão pedindo para a gente revitalizar o projeto Viola no Bar. Tudo bem, o bar que quiser a viola vai ter que reservar um espaço para uma pequena biblioteca comunitária. Vai ser o requisito, vai ser esse. Vai ser esse. Então vai ter uma biblioteca. Você tem hoje no Brasil, em Brasília, você tem experiência extraordinária de 2 açougueiros que colocaram biblioteca comunitária nos seus açougues. Então hoje está vibrante. Você tem uma oficina mecânica no Rio, que quando termina o expediente ele afasta, é um teatro experimental. Então é isso que a gente quer dizer. A cultura não tem espaço, não tem local, não tem discriminação para poder se instalar. Ela tem de ocupar todos os espaços. Isso já acontece agora, então? Essa reforma da biblioteca vai já acontecer imediatamente? Esse dinheiro já permite tudo isso. Entendi. Que a gente faça todas essas mudanças. E com isso a Casa da Cultura vai ganhar extraordinariamente. Professor, vamos adiantar um pouco, mas acho que é um assunto muito importante. E dezembro, como se diz, já está aí. Passou as eleições agora, o ano já está correndo muito rápido. O que a Fundação está preparando para o mês de dezembro, ali tanto na Praça do ET como na Praça da Fonte? A primeira feira de economia criativa demonstrou que o modelo está corretíssimo. Aquele realmente é um modelo exitoso. Nós vamos reproduzi-lo no Natal com maior amplitude. Nós vamos ocupar a Praça do ET com artesanato e artes plásticas, a Praça da Fonte com gastronomia, toda a doceria, todos os produtos típicos que o município tenha vão ser expostos lá. Vai ter, inclusive, uma praça de alimentação só com produtos típicos. E toda noite nós teremos espetáculos na concha acústica, corais, bandas, etc. Todo um festival com temas natalinos. Porque havia uma competitividade.
todas as instituições, todas as entidades pediam espaço para expor no Natal. Então, para não haver briga e dar a um e a outros não, nós resolvemos então fazer essa grande feira natalina. Vai começar quando? Mais ou menos dia 10 de dezembro? Não, é de 10 a 25, 10 são a 25. 15 dias. O pórtico será a reprodução da entrada da manjedoura e teremos então um Papai Noel de 3 metros, todo iluminado. Um Papai Noel que por dentro ele terá uma iluminação para que ele possa, na realidade, repetir esse espírito, né? E assim, todos os artesãos, todas as associações, todas as entidades filantrópicas que fazem a venda do artesanato para manter suas obras sociais, terão seu espaço. A coisa será democrática. Será uma feira realmente inesquecível. Quem está assistindo a gente aqui não participa de nenhuma dessas associações, por exemplo, a Minarte, que o senhor falou, a Soarte, pode também participar dessa feira? Não, e principalmente o artesão independente. Ele só precisa de um requisito, é inscrever-se no Sistema Municipal de Cultura. Sou artesão, está aqui, produzo nessa linha, comprova, faz a sua ficha no Sistema Municipal de Cultura, terá seu espaço. Todos os artesãos, até porque necessariamente o artesão é uma pessoa muito solitária. Ele tem uma dificuldade de agregação social muito grande, o que é característica do criador, daquele que tem talento. A gente tem de conviver com isso. Então a gente respeita e acha que ele não deve ser colocado à parte. Então todos terão espaço. Tá certo. Lembrando mais uma vez aos artesãos aí que estão assistindo a gente. A Fundação Cultural funciona ali na Praça Mateus Tavares, né, na antiga estação ferroviária. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde, né? Então é só ir lá fazer esse cadastro simples, né, professor? E pode simples demais, também. Exatamente. Você não paga nenhuma taxa, também não vai pagar taxa nenhuma para poder expor e apresentar os seus trabalhos. No foyer nós continuamos com o mesmo critério, cedemos as instalações, porque é a tal coisa, não é? Você vai exigir que o artesão, que vem de um segmento pobre, que luta com dificuldade, etc., aí você diz, estamos estimulando a cultura. Mas pegando do indivíduo que mal ganha para a sua sobrevivência, você começa a fazer como os bancos, cobrando taxa, que tipo de incentivo é esse? Eu acho que o recurso público é o capital que a fundação usa para poder estimular e dar esses espaços sem cobrar qualquer taxa até que o artista adquira a sua autonomia. Até porque é uma vileza você cobrar de um artesão um espaço que por direito lhe cabe. Tá certo. Professor, infelizmente a gente já está terminando aqui o Conversa Franca, né? Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e disponibilizar sempre esse espaço para a gente ter essa conversa realmente, mostrar o que está acontecendo no meio cultural aqui na nossa cidade. Então hoje eu conversei com o professor Francisco Graça de Moura, que é o diretor superintendente da Fundação Cultural. Se você perdeu essa entrevista ou quer ver os programas anteriores, basta só acessar o nosso site, o www.varginhacultural.com.br. Mande também as suas sugestões pelo tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br ou pelo telefone 3690-2710 ou 2711 também. Então, você fica agora com o Francisco Pereira e mais uma edição do Jornal Cidade. A gente volta na próxima quarta-feira. Professor, muito obrigado, então, mais uma vez. E a próxima vinda minha aqui é para anunciar as boas novas para a TV Princesa. Isso é ótimo. Muito obrigado. Tá certo.